Conheça agora os impactos positivos que as produtoras independentes de petróleo e gás proporcionam ao Brasil. As empresas se lançam na busca das novas oportunidades, superando desafios, criando valor para a sociedade, estimulando o crescimento local, gerando mais empregos, aumentando a arrecadação de royalties e fortalecendo a cadeia produtiva do setor. ABPIP, produtores independentes e fortes. O gás da Eneva faz diferença para muita gente. Para garantir a energia aqui de casa. Para quem faz o Brasil crescer. Todo mundo que tem orgulho da nossa cultura. O gás natural da Eneva faz a diferença na vida do sergipano e no crescimento do Brasil. Disponível a partir do Hub Sergipe, ele é mais limpo que outros combustíveis e garante fornecimento de energia faça chuva ou faça sol. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao estúdio ABPIP, uma parceria da agência PBR com a Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo, direto do Sergipe Óleo e Gás, evento que acontece essa semana em Aracaju. Nosso bate-papo de agora é com Marcelo Cruz Lopes, que é diretor da Eneva. Marcelo, obrigado pela gentileza de abrir um espaço na sua agenda para bater esse papo com a gente. Como é que a gente está aqui em Aracaju, um momento festivo, vamos dizer assim, inauguração da interconexão do terminal de GNL de vocês com a malha da TAG. Como é que vocês estão vendo o momento do gás aqui em Sergipe atualmente? Obrigado, Felipe. Primeiro, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar falando com a PBR. Essa semana, acho que é uma semana que tem um simbolismo muito importante, né? Tem esse marco da inauguração aí do gasoduto, né? Tá conclusão aí, próxima conclusão das obras e início de operação do primeiro terminal privado conectado à malha da TAG. A gente está muito animado. Desde quando a gente fez a aquisição da Celsi em 2022, a gente vislumbrava as oportunidades que a gente poderia ter com a exploração dessa capacidade remanescente do terminal de GNL, pela possibilidade de estar ofertando um produto que não tem tanta oferta assim no mercado, que é o produto de flexibilidade, que é algo que o mercado precisa, é algo que o mercado requer. E a gente está muito animado com as possibilidades. Já anunciamos um primeiro contrato, que foi o contrato lá com a Térmica de Linhares, para começar a vigir em 26. Temos outras oportunidades em discussão e a gente acredita que assim, temos boas oportunidades. Tem muito desafio ainda, mas temos boas oportunidades. Mas imagino que vocês estão olhando o leilão de reserva de capacidade, vocês estão olhando os leilões que o governo está projetando. Como é que vocês estão vendo essas oportunidades de leilões, por exemplo? Assim, a principal oportunidade que a gente vislumbra de mais curto prazo para implantação a médio é o leilão de capacidade. A gente acredita bastante na necessidade do sistema. Sim, a gente saiu de uma matriz hidrotérmica para uma matriz hidrotérmica com uma penetração cada vez maior de fonte renovável intermitente. E isso faz com que fontes despacháveis sejam primordiais para garantir segurança e resiliência. E as térmicas a gás, na nossa visão, são uma solução, são as mais competitivas para entregar esse tipo de solução. No nosso terminal, a gente tem condição no nosso site, né, no projeto ali de Sergipe, a gente tem condição de ampliar a capacidade, então a gente deve ir para o leilão com uma capacidade, com um projeto de 1,2 GB, com um investimento aí de quase 4 bilhões de reais, e acreditamos que pelo fato de ter a solução de suprimento, né, associada ao navio, já ter desenhado essa solução para poder vender para o mercado, né, gás flexível, que é o que é necessário, a gente tem uma chance boa, entendo o leilão, de sagrar vencedor e viabilizar um investimento adicional aqui no estado de Sergipe. E aí, a expectativa de vocês é que o leilão saia ainda esse ano? Vocês acreditam A gente acredita que precisa muito, né? Assim, a gente já no ano passado teve necessidade de despacho termoelétrico para atender a demanda de potência em valores elevados. Isso num ano de reservatório muito alto. Esse ano o nível de reservatório está menor, porque as chuvas do verão foram muito abaixo da média.
A gente acredita que essa necessidade de despacho térmico para a demanda de potência tende a ser maior do que no ano passado. Já aconteceu agora em julho, deve se repetir, acentuando em outubro, novembro. Em outras palavras, a gente acredita na necessidade e acredita na sensibilidade do governo de fazer o leilão o mais rápido possível, porque se não fizer agora, vai ter dificuldade de atender a demanda de 2028, por exemplo. E pode criar um gap aí no planejamento, que vai ser importante. Pode criar um gap e criar situações de insegurança, que acho que não é o que ninguém quer. Claro, com certeza. E como é que vocês estão vendo hoje um ambiente de negócio para o gás no Brasil, Marcelo? Porque a gente sabe que avançou desde 2021 com a lei do gás. Os produtores de petróleo, de gás, eles entendem que houve um avanço. Vocês são... eu estava falando agora, mediando um painel, vocês são os maiores produtores privados de gás do Brasil. Como é que vocês veem hoje o ambiente do negócio? O que ainda precisa avançar e que a gente ainda não conseguiu caminhar? Felipe, a gente sempre tem que olhar o copo meio cheio e meio vazio, né? Que avançou é inexorável, inequívoco e inexorável. Até dezembro de 21, eu brinco que era só a Petrobras que mandava boleta no mercado de gás. A partir de janeiro de 22, outros players, né, começaram a participar da comercialização e hoje você já tem dezenas de players atuando e a gente está se lançando, né? Agora a gente também já está atuando como um novo player nesse mercado de comercialização na malha integrada. Então, se você olha sob essa perspectiva de um mercado 100% concentrado, porque a gente tem hoje, tivemos um avanço importante. Sim. Que foi um esforço grande, desde a nova lei do gás, né? Teve a figura aí do senador Lécio Oliveira, daqui de Sergipe, que saúde, teve um papel super relevante aí nesse processo. Teve aqui dando entrevista pra gente. Exato, também. Ministério de Minas e Energia, a agência reguladora, a ANP, que andou com algumas pautas. Então, permitiu, né, que esse processo de abertura começasse. Mas quando a gente olha hoje, 2024, 2 anos e meio passados do início do processo de abertura, a gente ainda tem desafios importantes para poder enfrentar. A regulamentação, né, do que precisa ser feito não avançou tanto na ANP. Né? É louvável a iniciativa que foi falada pelo diretor-geral Saboia, foi salientada de novo num painel que eu assisti com a diretora Simone, de que vão até ouvir o mercado para entender quais são as prioridades, o que deveria ser prioritário dentro da agenda regulatória. Isso é importante, mas tão importante ou mais importante que isso é conseguir soluções para dar celeridade, seja através de atos mais rápidos, seja através de uso de recursos terceiros para poder acelerar esse processo. Porque assim, o mercado urge de soluções, urge da regulamentação daqueles pontos cegos para poder andar com segurança jurídica. E aí, assim, olhando os temas que a gente enxerga hoje, e certamente na hora que a ANP colocar em audiência pública, a gente vai contribuir, se a gente vê assim, 3 grandes prioridades. Uma é a questão da transparência de dados. Assim, hoje, assim, vamos fazer uma comparação. Você pega os dados do site do ONS, que é o operador da malha elétrica, uma malha extremamente complexa. Sim. Você consegue ter a exata noção do que aconteceu no dia anterior e a partir daquele, não só do dia... Dependendo do caso, até no mesmo dia. Você tem dados de tempo real, você tem dados do que aconteceu no dia anterior, você tem DEX para poder simular o futuro, ano à frente, 2 anos à frente, 3 anos à frente. Então, os agentes de mercado conseguem entender o que está acontecendo, se planejar para atuar. Então, transparência de dados tem que ser uma bandeira e uma prioridade muito grande. Hoje, quando você vai nos sites das transportadoras, que são os operadores, não tem isso. Então, esse é um ponto extremamente fundamental. O outro ponto que a gente entende que precisa estar na pauta é a questão da competitividade. E a competitividade ela só vai se dar se você tiver desconcentração. Com um agente de mercado que detém ainda 80% de market share na comercialização, não tem como você imaginar que vai ter competição.
Assim, sempre o agente dominante ele vai ser o price maker e os outros vão seguir. Então, sim, se o governo busca competitividade, e a gente ouviu hoje durante a feira, precisamos de gás mais barato, precisamos de mais oferta. Assim, quem é um novo entrante, ele vai olhar, ele vai pensar duas vezes se vai fazer um grande investimento para colocar essa nova oferta no mercado. Ele não sabe como é que vai ser a reação a preço do agente dominante. Então, você agrega um adicional de risco muito grande. Então, com um mercado concentrado ainda, 80% na mão de um só, é complicado você falar em competitividade. Um gás release seria importante para isso? E quais outras medidas também seriam? A principal ação de desconcentração é gas release. Né? E, óbvio, a agência reguladora ela tem que estabelecer regras claras que valem para todo mundo. Gas e capacity também. Né? O acesso à rede de transporte, né, pelos diferentes usuários é fundamental. E o outro ponto é liquidez, o tema da liquidez. Você tem que buscar na regulação priorizar aqueles assuntos que vão trazer liquidez. Vamos dar um exemplo. Assim, hoje você não tem um incentivo a um produto spot diário. A tarifa é 60% mais cara do que a regular, que já é cara. Né? Então, assim, como que você quer trazer novos entes para esse condomínio se o que você quer, se o cara precisar de usar pouco, a cobrança é tão mais alta. E aí você afasta agentes como, por exemplo, o setor elétrico, que tem uma necessidade que é a flexibilidade. Então, assim, ações de liquidez, ações para desconcentração e ações para garantir transparência deveriam ser aquelas ações que deviam estar à frente nas prioridades da pauta da regulação do mercado de gás para a gente ter um ambiente melhor para investimento. A gente, de um lado, vou tentar equilibrar os dois pratinhos. De um lado, você falou da questão dessas ações, que listou as três fundamentais para o setor, na visão de vocês. Do outro lado, você tem uma agência que está passando por um momento talvez o mais difícil desde a sua criação, de contingenciamento, de perda de servidor, a gente tem visto isso. Como é que faz para equilibrar e como que a indústria pode ajudar nisso? Então, por isso que eu falei, Felipe, que assim, é louvável a ideia de ouvir o mercado, mas se depender dos recursos próprios e no ritmo que é possível fazer as coisas, isso não vai atender a necessidade que o mercado tem. Então, o que o mercado pode fazer para ajudar nisso? Oferecer outros recursos, oferecer sugestões. Vou dar um exemplo aqui de sugestão que pode ser adotada. Existe uma verba grande de pesquisa e desenvolvimento que pode ser usada, por exemplo, para contratar institutos independentes, né, das universidades nacionais e até internacionais, que sejam braços para a ANP para fazer essa regulação. Por exemplo. Para fazer os estudos que baseiam a regulação. Por exemplo, você pode ter instrumentos mais céleres e mais rápidos, sem a necessidade de todo o trâmite de uma resolução que a agência precisa seguir, para aqueles temas mais rápidos poderem avançar. Então, assim, existem alternativas. Eu gosto mais da primeira, foi bota braço, bota recurso, né, bota bons cérebros para poder ajudar a agência, e ela coordena essas atividades para que num cronograma que esteja alinhado à necessidade do mercado. E que necessidade é essa? É urgência. A gente não pode deixar esse recurso, essa riqueza que é o gás natural, passar o momento da transição, porque a transição passa. Sim, né? Com certeza. Então, se a gente demorar 10, 20 anos para poder ajustar tudo que precisa para então aproveitar, pode ser que a gente tenha perdido o bonde da história. A gente teve uma evolução boa, mas temos 2 anos e meio, aí quando você começa a olhar, fala, se o momento for dos últimos 6 meses, 1 ano, me preocupa demais. Então a gente precisa de botar uma energia adicional para impulsionar e para andar mais rápido esse movimento de regulamentação e abertura. Dentro dessas discussões que a gente tem da regulamentação do gás, uma das coisas que mais a gente escuta aqui na PBR, principalmente dos produtores, é a necessidade de harmonização entre as legislações. Vocês têm operação em diversos estados,
começaram a operar no gás no Maranhão, estão no Amazonas, estão aqui em Sergipe. Então, vocês têm um conhecimento regulatório desses estados que é significativo. Como é que vocês enxergam essa demanda? Ela é realmente também fundamental para que as coisas comecem a... Olha, é fundamental, assim, é extremamente importante essa homogeneização para poder melhorar o ambiente de negócio, para poder tirar incerteza da mesa. Então, eu vou te dar um exemplo. Existem estados que querem estender o monopólio do gás canalizado, por exemplo, para o business de GNL, Small Scale LNG. Está baseado em quê? Em nada. Um desejo, assim, a Constituição não fala disso. Mas aqui no estado a gente quer que seja assim. Fala, ok, o que você vai fazer? Você vai afastar investimento do seu estado. A diversificação, inclusive, de geografias, quando você fala de um país como o Brasil, que tem uma dimensão continental, ela é importante até para isso. Eu falo, olha, se aqui o ambiente de negócio não ajuda, você tem que buscar oportunidades em locais onde o ambiente é mais receptivo. E o estado de Sergipe está super de parabéns com isso. Sim, é um estado que é super acolhedor a novas ideias, a novas oportunidades. Ele busca ser parceiro das empresas que querem apostar e investir aqui no estado. E a gente vem tendo assim, boas interações na criação de soluções, porque tudo que é novo não tem nada construído, né? Então, essa mente aberta a buscar soluções que melhorem o ambiente de negócio, para mim é o principal dentro dessa discussão de harmonização. Porque assim, a harmonização completa nunca vai ter. Nunca vai ter, né? Então, o que eu acho que faz diferença é um mindset. Eu quero fazer com que o meu estado seja um bom ambiente para negócio e isso seja um alavancador de riqueza para a minha população. Se sim, veja o que os melhores fazem e tente copiar, tente facilitar. Né? Mas é um desafio. A gente tem, sim, desafios em alguns lugares que buscam criar regras que dificultam. Você citou o caso do small scale para a GNL. Esse é um mercado que vocês estão olhando, né, com bastante... A gente gosta muito desse mercado por dois motivos. Um, por uma questão meio óbvia de posicionamento. Sim. A nossa principal reserva é Parnaíba, eu não estou conectado à malha. A nossa segunda maior reserva é Amazonas, também não estamos conectados à malha. A gente tem o modelo do R2W, que o Brian até comentou no painel que ele participou, olha, eu tenho a reserva, não tenho como transportar esse gás, vamos transformar em eletricidade e transportar o elétron. Esse modelo a gente usou bastante, mas a gente vê que é importante diversificar. E a gente, a partir do conhecimento adquirido no projeto integrado Azulão Jaguatirica, a gente viu que é possível, sim, liquefazer e transportar o gás para distâncias longas e competitivo com outros combustíveis, como óleo diesel, como óleo combustível, como GLP em algumas situações, e a gente aposta bastante nisso. Então, assim, a nossa planta de liquefação do Parnaíba está para entrar em operação agora, final de julho, início de agosto. A gente já tem lá os contratos de Vale Suzano, que foram os primeiros contratos, né, que originaram essa planta. A gente tem um novo contrato que acho que já é público, anunciamos hoje, com a Copergás, para fazer o gasoduto virtual, né, para a região ali de Petrolina e Garanhuns. E a gente aposta bastante no GNL como alternativa para substituir o diesel. Né? Assim, o Brasil importa muito diesel, o diesel é um combustível caro, mais poluente do que o gás. Você consegue ter ao mesmo tempo economia, previsibilidade de preço e redução de pegada de carbono. E aí você está falando do setor de transporte. Transporte, que quando você olha a matriz energética brasileira, é onde você tem a maior pegada de CO2. Sim. Assim, fala-se muito em transição energética, e fala-se muito em transição energética no setor elétrico, onde você já tem 90% de fonte renovável. Assim, a prioridade não deveria ser essa discussão de como que eu vou deixar mais limpo o setor elétrico. O setor elétrico já é limpo por natureza. Sim. A gente já tem hídrica, a gente tem sol, a gente tem vento.
Então, assim, o setor elétrico ele já está endereçado. O que a gente tem que olhar são os setores, o hard to abate e o transporte. E o transporte a gente tem uma solução de curto prazo, que é o gás. Óbvio, é a solução definitiva? Não, provavelmente não. Mas você tem aí o biogás... Uma transição, né? Exato. Você tem o gás que você consegue uma redução de pegada de carbono de 20% de imediato. Então, assim, é uma transição de verdade. Então, a gente aposta bastante nesse modelo do small scale e muito com essa cabeça, assim, onde que eu consigo ser competitivo em custo e agregar o valor para o cliente da redução da pegada de carbono. Mas fala um pouquinho para a gente desse contrato que vocês anunciaram hoje com a Copergás. Vocês vão fazer uma rota de small scale com A gente vai aproveitar nosso ativo do Parnaíba, a nossa unidade de liquefação, e vai fazer a entrega de um volume em instalações já existentes da Copergás. Ela já tinha uma rede virtual nessas duas cidades, e a gente vai ser o novo supridor dessa demanda deles. Tá. Vocês estão entrando com um novo supridor, numa demanda que já existia. E com uma expectativa de viabilizar uma ampliação, viabilizar a expansão dessa rede virtual, não só na região de concessão da Copergás, mas em outras distribuidoras da região Nordeste. Legal. Marcelo, vocês olham também hoje o mercado de biometano, tem muita gente olhando e entendendo que esse é um mercado importante que vai caminhar junto com o mercado de gás. Vocês olham esse mercado também? Felipe, a gente olha, a gente ainda não fez nenhum movimento mais importante, a gente está mais na fase de estudo, a gente acredita que é um mercado complementar, extremamente importante para quem está no mercado de gás. A gente está vendo a melhor maneira de se posicionar. Mas é algo que nos interessa sim, está dentro do nosso planejamento estratégico e temos iniciativas nesse sentido. Né? Tá. E a gente acredita, inclusive, uma complementariedade interessante por conta das capabilities da companhia. Assim, a Eneva é uma empresa que vai do EIP à produção e comercialização de eletricidade e gás natural. Então a gente tem um skill de EIP, né, conhecimento de subsuperfície, geologia, que poucas empresas têm. E a gente vê que tem uma sinergia interessante entre o biometano e a parte de armazenagem e captura de carbono, o BECCS. E a gente estamos na fase de estudo, mas a gente está olhando isso assim, sob uma perspectiva diferente. Entendi, de casar essas duas atividades. Porque assim, onde você tem gás carbônico, CO2 em altas concentrações, via de regra, indústria sucroalcooleira ou onde se produz biogás. Isso. Na própria sucroalcooleira você também pode ter o biogás / biometano. E onde você tem CO2 em alta concentração é onde você pode ser mais competitivo para fazer a injeção e ter um combustível não com carbono zero, mas com carbono negativo, ou seja, mais crédito de carbono. Então a gente está olhando isso ainda numa fase mais de estudo, mas é algo que a gente acredita que pode, num futuro não muito distante, ser uma nova linha de negócio da companhia. Legal. Agora, vocês como produtores de gás, como é que vocês enxergaram a possibilidade que está no combustível do futuro da compra obrigatória de biometano? Vocês acharam... como Acho que nada que é obrigatório é bom. Sim, tem um sério risco dos produtores de biometano se colocarem numa situação que os produtores de biodiesel colocaram. Forçam um mandato e daqui a pouco não consegue atender. Hoje a produção de biometano ela é demandada já. Hoje quem produz biometano assim, vende sem qualquer dificuldade. Eu, sinceramente... A sua visão não tem necessidade do mandato? Eu não vi racional para ter essa necessidade. Assim, hoje você já tem todo mundo que produz biometano e que eu interajo, que eu conheço, a última coisa que ele fala é de dificuldade de vender esse biometano por um preço que faz sentido à luz da sua produção. Criar esse mandato, assim, não sei, é uma sinalização ruim do ponto de vista mercadológico e não sei se vai atingir o objetivo, tem dúvida. Marcelo, obrigado pela gentileza mais uma vez. Prazer sempre falar contigo. Muito obrigado. Obrigado a você que está acompanhando a cobertura da agência PBR direto da Sergipe Óleo e Gás 2024.